Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe Chinari, estou mais uma vez aqui com vocês, pontualmente aqui às 19 horas, já tem bastante gente conectada. E o evento de hoje, acho que o nome Ivy League já traz muita gente, fica interessada, quer entender um pouco mais, acho que é um tema super discutido quando eu tenho a conversa com os alunos, sabe? Vale a pena fazer faculdade fora, se não for uma faculdade muito forte, numa Ivy League. Então, eu espero hoje aqui trazer, né, bastante conteúdo aí legal para vocês, para que vocês possam se informar mais sobre tudo que as universidades no exterior, né, oferecem. E para quem, né, está começando a nos acompanhar aqui ou ainda não vê nossos eventos, a gente sempre começa aqui apresentando um pouquinho a daqui para fora, já que nos nossos eventos a gente tem alguns estudantes que boa noite, o Davi, dando boa noite, Davi. Tem alguns estudantes que já, né, nos conhecem ou estão começando a conhecer um pouco mais sobre a daqui para fora. Então a gente começa apresentando a daqui para fora, aí eu vou bem a fundo no conteúdo de hoje, né, que é sobre as Ivy Leagues, vou falar um pouco sobre as oportunidades oferecidas fora dessas universidades, trazer um exemplo real de um aluno nosso e no final eu vou responder as dúvidas de vocês. Se vocês forem tendo dúvidas, pessoal, durante a parte que eu estou apresentando, vocês podem ir fazendo na seção, no botão ali do Q&A do Zoom, que depois fica mais fácil para eu responder. Tá? Eu acho que a minha parte aqui deve durar em torno de uns 30 minutos e depois eu abro para as dúvidas de vocês. Tá? Então, né, para quem ainda não conhece, está começando a conhecer um pouco mais sobre a Daqui para Fora, nós somos uma consultoria que desde 2001 prepara os estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Ao longo desses anos já foram mais de 3 mil jovens através dos nossos programas. Fazer graduação, esse é um ponto bem relevante, a gente só trabalha com graduação, não fazemos intercâmbio, mestrado, doutorado, e inclusive eu fui um desses jovens, fui cliente da Daqui para Fora, e nesse período a Daqui para Fora já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros, tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, que é justamente o tema de hoje, né? Então a gente tem bastante experiência, e nossos alunos, muitos deles vão com bolsas de estudos, né? Ao longo desses anos já foram mais de 500 milhões em bolsas de estudos dos nossos alunos. Então, em graduação, né, bolsas, a Daqui para Fora é a empresa que tem mais experiência no Brasil no assunto. A nossa equipe também tem vários profissionais que se formaram no exterior e que tiveram essa oportunidade, e eu acredito que isso ajuda bastante, né, não só a passar a experiência para as famílias, para os pais, mas também, né, de dar uma tranquilidade, né, durante o processo. E, sem dúvida nenhuma, nosso maior motivo de orgulho são, né, os resultados dos nossos alunos ao longo dos anos. Tivemos alunos aprovados nas principais universidades. Hoje a gente atua em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E quando, né, eu falo das faculdades, dos resultados dos nossos estudantes, sempre vem aquela dúvida, né, dos alunos que estão se preparando: será que eu tenho chance de estudar fora? Será que, né, dentro das minhas notas, da minha área de interesse, será que eu teria condições de ser aprovado? E para isso, pessoal, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, eu vou colocar, né, aqui no chat. Para quem quiser ter essa primeira ideia das chances de vocês, né, façam essa análise que ela dá para ter uma ideia inicial, você responde algumas dúvidas e a gente começa, né, a ter essa análise inicial. Um outro ponto, para quem já está mais avançado, né, quer saber um pouco mais e ter uma conversa e tirar dúvidas específicas, vocês podem agendar um plantão de atendimento com alguém da nossa equipe. Coloquei também o link no chat. Tá? E bem simples, vocês marcam lá, podem tirar dúvidas sobre os mais diversos temas. Espero que eu tire muitas hoje à noite, mas às vezes não dá para responder todas e de uma forma individual fica mais fácil. E por último, né, quero já convidá-los para os próximos eventos. Na semana que vem vai ter uma entrevista / palestra com o Lucas, é um aluno que estuda arquitetura na Universidade de Kentucky, tem uma bolsa de 80%. Depois, no dia 16, a gente vai ter um webinar falando de 10 casos reais de alunos nossos que, né, fizeram a graduação fora e já estão no mercado de trabalho. E depois tem uma entrevista também com o João Aguiar e Ana Ribeiro, vão falar um pouquinho sobre o início deles, né, na universidade. Deixei aqui também, né, o link da nossa página de eventos, então, caso vocês não tenham acompanhado ou queiram, né, ou não consigam assistir o evento todo hoje, por exemplo, dá para vocês acompanharem lá, né, depois de algumas semanas, está lá depois. Tá? Mas sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos começar aqui sobre o tema de hoje, né? Que são as Ivy Leagues. E eu sempre acho que é importante explicar, muita gente não sabe o que significa o termo Ivy League, né? Acabou que virou um termo que se refere a faculdades muito prestigiadas, mas nem todo mundo sabe que essas 8 faculdades da Ivy League, na verdade, compõem uma liga esportiva,
né? Então, elas têm esse nome, estão juntas nessa liga esportiva e competem uma com as outras. Então, né, não tem uma relação acadêmica, mas acontece que são faculdades muito fortes, muito prestigiadas, então o termo Ivy League acabou que virou meio que sinônimo, né, de universidades fortes academicamente, e aí tem até algumas universidades que não fazem parte da Ivy League, mas que eu já vi muita gente meio que se confundindo. Então eu trouxe, né, os principais exemplos aqui, já vi muita gente falando, Stanford Ivy League, Berkeley, MIT, elas não são da Ivy League, tá? Elas não estão nessa liga esportiva, mas são sim faculdades muito, muito forte academicamente. E já até ouvi esses termos quando alguém fala de Oxford ou Cambridge, né? Às vezes se confunde e acha que estão na Ivy League também. Então, apesar do título da palestra ser se não for uma Ivy League não vale a pena, eu acho que eu quero estender também para essas outras faculdades aqui que são muito fortes academicamente, que têm a mesma chancela e o mesmo peso da Ivy League. Tá? Então, sempre que eu me referir a essas faculdades, podem considerar essas aqui também. E hoje o intuito vai ser justamente trazer todas as oportunidades que são oferecidas fora desse seleto grupo de universidades, para vocês entenderem um pouquinho mais do que elas têm a oferecer para os estudantes. E aí eu separei aqui, a gente separou, né, os principais pontos que eu vou abordar hoje, né, do que é oferecido, né, dentro dessas universidades. E aí, começando com a excelência acadêmica. Hoje, quando a gente olha no principal ranking mundial, que é o ranking do Times of Higher Education, é um ranking britânico, das 100 melhores faculdades do mundo, 67, né, estão nesses 6 países aí que a gente atua, no caso aqui 5, que a Nova Zelândia não tem nenhuma no top 100. E o que eu acho interessante, né? Você tem 67 faculdades, eu mostrei, né, em torno de 20 faculdades para vocês. Existem 47 faculdades que estão entre as 100 melhores e que possivelmente algumas pessoas nunca ouviram falar, ou muitas pessoas não sabem que essas universidades são entre as 100 melhores do mundo, né? E aí eu trouxe alguns exemplos para exemplificar isso para vocês. Não sei se alguém aqui sabia que a University of Michigan, que fica em Ann Arbor, nos Estados Unidos, é a número 24, né, do mundo, de acordo com o ranking do Times of Higher Education. Ou então que a University of Wisconsin-Madison né, é número 58, né, também muito forte no ranking. Alguns outros exemplos em outros países, né? A Universidade de Manchester, acho que muita gente conhece ela, mas nem todo mundo sabe que ela está entre as 50 melhores do mundo. E nos outros países tem também Monash University, que fica na Austrália, número 57, e 2 faculdades empatadas aqui, né, no top 80, que é a University of Groningen, na Holanda, e McMaster University, no Canadá. Então é legal vocês saberem, né, entenderem mais sobre isso, porque não necessariamente uma faculdade que você ainda não viu falar, não conhece, não significa que ela não seja forte academicamente. Então, sempre vale pesquisar. E para a gente trazer um pouco mais para dentro da nossa realidade aqui, né, do Brasil, é legal a gente avaliar como que as faculdades brasileiras estão, né, dentro desse ranking. E para isso a gente precisa ampliar para o top 300. Que é onde entra a primeira faculdade brasileira, que é a USP, que está entre 200 e 250. Nessa faixa de ranking, são 164 faculdades nesses outros países. Então, pessoal, um ponto aqui bem interessante para quem se prepara bem e quer estudar no exterior, é que vocês têm uma grande quantidade de universidades muito bem ranqueadas. Então, se a gente só fosse avaliar ranking, esquecer todos os outros pontos, né, que estudar fora oferece para o estudante, a chance de um jovem estudar numa faculdade melhor ranqueada academicamente no exterior é muito mais alta do que aqui no Brasil, porque você tem, né, uma grande quantidade de faculdades bem posicionadas. E aí eu quero trazer para vocês alguns dos principais motivos que a gente acredita do porquê essas faculdades são tão bem ranqueadas academicamente. O primeiro deles é a maneira que funcionam as aulas. Muitas pessoas têm a impressão, né, que como as faculdades lá são muito grandes, todas as aulas vão ser naqueles auditórios e que vai ter pouca atenção de um professor. Na realidade, pessoal, isso só acontece nas aulas mais introdutórias, no início do curso. A proporção de alunos por professor nas universidades ela é bem baixa. Então, aqui, né, dados de 2020, nos Estados Unidos inteiro, né, quando você pega a média de todas as faculdades, a proporção é de 14 de 14 alunos por professor. No Reino Unido, esse número é de 17. E aí, alguns exemplos específicos de universidades, né? A McGill, no Canadá, são 13 alunos por professor. Na King's College, em Londres, né, 12 por professor.
E dois exemplos em faculdades americanas, um até que eu falei agora há pouco, a University of Michigan tem 45 mil alunos, então é uma faculdade, né, bem grande, e a média de 8,3 pelo professor. E Emory, uma outra faculdade que fica em Atlanta, também, né, muito conceituada, tem 4 alunos por professor. Então, assim, tem uma atenção muito grande dos professores. Vocês têm um acesso, né, direto aos professores, não só em sala de aula, mas também fora da sala de aula. Algo que é extremamente comum entre as universidades são o que eles chamam de office hours, que é política da maioria das faculdades, que o professor tenha horários disponíveis fora da sala de aula, onde vocês podem ir até o escritório deles e tirar dúvidas. Então, normalmente, eles têm ali, né, na porta do escritório os horários que eles vão estar por lá. E essas dúvidas podem ser dúvidas relacionadas, né, ao dia a dia das aulas, dúvidas sobre matéria, mas o que muitos dos nossos alunos fazem é aproveitar esse momento para se aproximar e fazer networking com os professores. Afinal de contas, os professores são um excelente recurso para vocês conseguirem oportunidades de trabalho, né, conhecerem pessoas lá na frente. Eu fiz uma entrevista recentemente com a Carol, uma aluna nossa que acabou de se formar em NC State, e ela se formou em ciência da computação, e ela já está trabalhando na Microsoft, e ela comentou que o contato que ela teve com os professores ajudou bastante, né, para que ela conseguisse, sim, uma oportunidade de trabalho. Então, isso é muito importante e é uma excelente oportunidade para vocês aproveitarem quando estiverem por lá. E a razão, né, de toda essa qualidade, toda essa disponibilidade que os professores têm, é a quantidade de investimento que é colocada nas faculdades. Eu trouxe alguns exemplos de investimento em pesquisa que algumas faculdades fizeram em 2020. Então, só o UCLA investiu 1,4 bilhões de dólares em pesquisa em 2020, a Universidade de Manchester, 550 milhões, e a UBC, no Canadá, 530 milhões. Mais uma vez, para a gente conseguir trazer para a nossa realidade e comparar aqui com o Brasil, o orçamento do Ministério de Tecnologia, Ciência e Tecnologia, em 2020, foi de 870 milhões de dólares. Então, só o UCLA teve um investimento, né, 40% maior do que o Ministério brasileiro. E aí, quando a gente fala que tem muitas oportunidades, né, que os professores vão ser de excelente qualidade, não é porque eles são mais inteligentes do que a gente, é simplesmente uma questão de orçamento. Né? É muito comum a gente ver professores brasileiros que querem trabalhar com pesquisa, saem daqui e vão para universidades no exterior, porque eles vão ter uma estrutura muito melhor. E falando de estrutura, isso é um outro ponto que todo esse investimento acaba se refletindo. Um exemplo aqui da University of Delaware, aqui é o centro de finanças, né, uma sala de finanças da universidade, e para vocês terem uma ideia, essa faculdade, eles têm um clube de investimento, onde os estudantes eles têm a possibilidade de gerir um fundo de 3,8 milhões de dólares, né, na Bolsa de Valores. É um fundo gerido pelos estudantes, mas com suporte dos professores, para que esses alunos aí interessados em finanças já tenham essa experiência bem hands-on, mão na massa. Aqui um exemplo da University of Amsterdã, que tem um campus maravilhoso, né, e eu acho que a Holanda, aí estendendo para a Holanda, não só para a University of Amsterdã, ela tem sido um centro que tem cada vez mais atraído o interesse dos nossos alunos. Primeiro que eles têm, né, várias universidades com um excelente ranking acadêmico e um bom custo-benefício, especialmente para alunos aí que têm, né, a cidadania europeia. Na Europa, saindo do Reino Unido, é um dos países que tem mais possibilidades de cursos em inglês. E a University of Amsterdã, por exemplo, que é o exemplo daqui, né, número 65 do mundo, tem 40 mil estudantes, um quarto deles alunos internacionais, então tem um ambiente super diverso e ela é super renomada na área de pesquisas. Né? São produzidos por ano quase 10 mil artigos pela universidade. Mais um exemplo legal, especialmente aqui para quem gosta de pontos turísticos, pontos históricos, que é a Trinity College, em Dublin. Ela foi fundada em 1592 e ela é muito conhecida pela biblioteca da faculdade. É inclusive um ponto turístico lá da cidade, muita gente vai para conhecer. Apesar de Harry Potter não ter sido gravado lá, é uma biblioteca que se assemelha muito à de Harry Potter, então atrai muitos alunos. Para quem quer, né, tá num lugar que tem um clima mais parecido com o Brasil, a University of Sydney, na Austrália, é uma opção excelente. Tem um dos campos mais bonitos do mundo, né, até recomendo, quem quer ver fotos de campos bonitos, procura no Google depois. Tem muitos alunos também interessados, né, na parte mais artística, e aí a University of James Madison, que fica na Virgínia, ela é muito forte nessa área. Para vocês terem uma ideia, o Centro de Artes da faculdade tem 5 teatros diferentes,
né? Esse teatro da foto é o Concert Hall, que tem capacidade aí para 600 espectadores. E o último exemplo que eu trouxe, que é um que eu gosto bastante, é o da University of Utah. Era uma universidade que, né, até alguns anos atrás, ela não era tão conhecida na área de empreendedorismo, mas eles receberam doações super generosas de ex-alunos e eles construíram todo esse centro de empreendedorismo do zero. E nesse centro eles têm, né, diversas coisas, diversas inovações. Uma delas é que eles construíram um dormitório específico somente para alunos que querem empreender. Assim, esses alunos ficam mais próximos, trocam mais ideias, de repente surgem até grandes empresas. E essa era uma faculdade que, como eu falei, não era tão reconhecida na área de empreendedorismo e hoje está entre as 10 melhores dos Estados Unidos. Então, por conta de todo esse investimento, doações de alunos, de tudo que acontece, né, o desenvolvimento das universidades lá acontece de uma forma bem dinâmica e bem rápida. Além de todas essas oportunidades e infraestrutura, algo que as faculdades valorizam bastante são oportunidades de intercâmbio. Então, primeiro que é muito comum, né, que grande parte dessas faculdades seja composta por alunos internacionais. Então, dentro da própria universidade, né, vocês já vão conhecer gente de tudo quanto é lugar do mundo. A estimativa é que de 10 a 20% dos estudantes são de outros países. Mas, além disso, existe a oportunidade de fazer o intercâmbio durante a faculdade. E aí eu trouxe o exemplo da NC State, né, uma faculdade que fica na Carolina do Norte, em Raleigh. Ela tem mais de 350 programas diferentes de intercâmbio em mais de 60 países. Então, tem intercâmbio para tudo que é tipo, que é gosto, basicamente todas as áreas, não importa o curso que você está estudando, se você quiser ter uma oportunidade de intercâmbio, você pode fazer. E nas faculdades no exterior, né, assim como nesse stage, geralmente existem dois tipos de intercâmbio. O intercâmbio que você pode ficar um semestre ou um ano fora, ou intercâmbios de curtas durações. Por exemplo, tem um na NC State, para alunos estudando business, que você pode fazer o semestre de business na Dinamarca, na Universidade de Copenhague. Você fica o semestre lá, você não perde ele, você volta para depois para NC State, com os mesmos créditos, mas tem uma experiência fora. Um outro exemplo de um semestre fora também é na Politécnica de Hong Kong. Esse aqui é para um curso de Ciências da Computação, e aí funcionaria da mesma forma, você faz os 6 meses né, na Politécnica, volta e não perde a sua... né, os créditos que você fez por lá. Existem também diversos intercâmbios de curta duração, que às vezes podem ser 1 mês, 2 meses ou 3 meses durante o período de férias. Esses aqui costumam ter localizações ainda mais diversas. Um exemplo muito procurado na NC State para alunos de relações internacionais, ciências políticas, é o mês, né, em Gana, onde você estuda os efeitos da globalização, né, no país, o desenvolvimento e como isso tem afetado as mudanças culturais. E esses intercâmbios, normalmente, né, o aluno tem que se planejar com antecedência, ir atrás, mas é algo super acessível e que muitos estudantes buscam. E algo que eles fazem bastante também são intercâmbios de outros estudantes de fora para ir para a universidade. Então, além dos alunos internacionais que estudam lá, tem muita gente de fora que vem passar 6 meses, 1 ano. Na NC State, por exemplo, eles têm uma faculdade francesa de business, a Esquima, que tem um prédio, né, dentro da NC State. Então, tem muitos alunos franceses que vão para a NC State passar um semestre, passar 1 ano, e o oposto também acontece. Muitos alunos da NC State vão passar um semestre, 1 ano na Esquima. Então, é um ambiente super intercultural, super diverso, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer pessoas de fora e fazer o intercâmbio do intercâmbio. Tá? Então, para quem gosta de viajar, gosta de novas culturas, né, é um prato cheio. A faculdade também, as faculdades oferecem diversas oportunidades de envolvimento mais mão na massa, que saem dessa parte acadêmica. E algo que é muito difundido, especialmente em faculdades canadenses e americanas, são os clubes e organizações estudantis. Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre eles. Esses clubes, eles funcionam, pessoal, como se fossem mini empresas dentro das universidades. E essas mini empresas, né, vão ter de tudo que você possa imaginar: empreendedorismo, simulação da ONU, grupo de investimento, de pesquisa, pesquisa de vacina, pesca, dança, teatro. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma colega na faculdade, quando eu estudava, que era do grupo de canto a capela só de música da Disney. Então, tem literalmente tudo que vocês possam imaginar. E o legal desses clubes é que cada um deles vai ter uma estudante que é presidente, o vice-presidente, a pessoa que cuida de eventos. E eles são, né, levados super a sério. E é um ambiente bem legal, pessoal, que vocês vão ter a oportunidade de colocar a mão na massa de uma forma mais prática, se preparar para o mercado de trabalho e também conhecer pessoas de interesses em comuns aos seus. Por exemplo, você pode estar estudando, sei lá, administração,
mas você gosta muito de fotografia, sabe? Nada impede você ir lá e se envolver com um clube de fotografia. Então, é uma oportunidade super valiosa e que as faculdades investem bastante. E aí, né, além das organizações estudantis, são muito valorizados, eles investem muito nas oportunidades de estágio. E aqui eu trouxe os exemplos que a Universidade de Texas, que fica em Austin, o que eles oferecem na parte de estágios. Eles têm um portal que se chama Hire You Texas, que é um portal exclusivo para alunos, né, da universidade, e as empresas divulgam as vagas exclusivas não, mas as vagas que elas têm interesse em preencher, sejam preenchidas por alunos da faculdade, tanto vagas de emprego quanto vagas de estágio. E em 2020 foram 18 mil vagas de estágio postadas nesse portal. Eles têm também o HookTeam, que é como se fosse um LinkedIn, né, exclusivo para alunos que se formaram na Universidade de Texas ou que estão na Universidade de Texas, e tem muitos empregadores, mais uma vez, interessados que, né, se conectam com os estudantes através dessa rede social. Uma outra iniciativa é o On Campus Interview. Aqui, muitas empresas que estão interessadas em entrevistar, né, alunos da faculdade, eles divulgam com antecedência quando que eles vão estar no campus e para quais áreas eles estão procurando alunos. Então, por exemplo, sei lá, né, em fevereiro do ano que vem, a Microsoft está vindo entrevistar alunos que estão fazendo engenharia. E aí eles divulgam o número de vagas, os estudantes têm que se inscrever com antecedência, e o que o estudante tem que fazer é chegar muito bem preparado para a entrevista. Um ponto que eu achei bem legal é que eu vi algumas oportunidades exclusivas para alunos internacionais, né, de empresas interessadas que têm interesse em alunos de fora. E aí, o que é muito comum em todas as faculdades também, são as feiras de carreiras, né? Para vocês terem uma ideia, na Universidade de Texas, em 2020, foram 28 feiras de carreiras durante o ano letivo. No ano passado, elas foram, né, de forma online, mas já estão voltando a ser presenciais. E essas feiras de carreira, pessoal, são super legais, porque as empresas da região, elas vão para a faculdade. É uma oportunidade de você, né, conhecer os empregadores, deixar um currículo, bater um papo, e sabe, ter essa interação mais pessoal, que ajuda bastante. E eu já vi vários casos de alunos nossos que conseguiram oportunidades de trabalho, né, a partir dessas feiras de carreiras. Tá? Então, não falta oportunidade para vocês se envolverem, evoluírem, conseguirem, né, oportunidades de emprego, e as faculdades, né, investem muito e preparam os alunos para isso. E aí, né, para fazer meio que um resumo de tudo aí que eu falei, eu quero mostrar um vídeo de 1 minuto e meio da University of Minnesota. Faz um resumo em 1 minuto e meio de tudo que uma faculdade no exterior oferece. Então, como eu falei, pessoal, acho que esse vídeo, né, dá uma resumida interessante, assim, de uma forma bem didática e mais ilustrativa, mostrando, assim, tudo que uma faculdade no exterior oferece. Então, sempre que a gente fala de estudar fora, eu acho que não dá para comparar só uma educação de qualidade, tem que, né, englobar toda essa experiência que estudar fora traz para os estudantes.
E lógico, eu posso mostrar um monte de coisa, né, os vídeos e tal, mas eu acho que nada ganha mais do que trazer uma história. E aí, para isso, eu vou contar a história do Henrique, um estudante nosso que, em 2017, foi fazer faculdade nos Estados Unidos. O Henrique, né, um aluno natural do Rio de Janeiro. E lá em 2017, ele começou a estudar na USF, né? Acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, Faculdade do Sul da Flórida, que fica em Tampa. Na época, né, da decisão do Henrique, pesou o fato de ele ter conseguido uma bolsa na universidade e também que, né, Flórida é parecido com o Rio de Janeiro, então o clima, né, ele sabia que ia ajudar, mas ele ficou um pouquinho inseguro se, né, o nível acadêmico da faculdade, ela estava número 103 do ranking americano, então ele ficou um pouco em dúvida, mas visitou a faculdade, gostou muito da estrutura e acabou que ele decidiu iniciar o curso na UCF, na USF, desculpa. Chegando na faculdade, né, ele já traçou as metas do que ele queria fazer, né, durante todo o período universitário. E aí ele falou para a gente que no primeiro semestre ele montou um to-do dos objetivos dele, né, ao longo do período universitário. E ele queria conseguir, primeiro, um trabalho no campus, fazer uma pesquisa das organizações estudantis mais interessantes, né, que ele queria trabalhar. Ele queria também tentar estudar a possibilidade de fazer uma dupla graduação. Ele estava originalmente indo estudar administração, mas ia avaliar o assunto. Algo que ele tinha ouvido falar e que ele gostou bastante na USF, que a maioria das faculdades tem, é ser um embaixador da universidade. É um trabalho bem seletivo, difícil de conseguir, mas que te dá, né, diversos acessos, sabe, regalias dentro da faculdade e oportunidade de participar de diversos eventos, representar a faculdade meio que para o resto da vida. Então, foi uma coisa que ele colocou como objetivo deles também. E os outros dois eram fazer um estágio e conseguir, né, alguma oferta de emprego antes de se formar, né, ou depois de formado. Então, ele traçou esses objetivos e começou a colocar a mão na massa. Já no segundo semestre, ele começou a se envolver com a primeira organização estudantil dele, e ele se envolveu com a Brasa. Muitos alunos aqui já devem ter ouvido falar da Brasa. Ela é a Associação de Estudantes Brasileiros, que tem em diversas faculdades, especialmente canadenses e americanas, e ele tinha conhecido no primeiro semestre algumas pessoas que faziam parte da Brasa, acabou conhecendo até o presidente da Brasa na faculdade dele, e aí ele começou a aplicar para algumas possibilidades, ele conseguiu um trabalho na Brasa, era um trabalho voluntário, mas que era bem interessante. Ele tinha que tentar ajudar os alunos brasileiros a se conectarem com oportunidades de trabalho em empresas da região. Então, ele tanto procurava empresas da região interessadas em brasileiro, como conectava esses alunos. Ele até comentou que esse trabalho era para geralmente alunos mais velhos, né, que estavam no terceiro ou quarto ano, mas por ter feito uma boa amizade com o presidente da Brasa, isso acabou ajudando ele, e ele foi contratado. Ele trabalhou ele fez esse trabalho voluntário aí por mais ou menos 8 meses, e aí ele falou que ele começou, né, a querer buscar alguma coisa que fosse ajudá-lo, né, com remuneração também. E aí ele aplicou para diversos trabalhos dentro do campus, recebeu oferta de 3 empregos diferentes, e ele acabou, né, começando a trabalhar no governo estudantil. Esse é algo que toda faculdade tem também, que é literalmente o governo estudantil. Tem o presidente, tem as pessoas que cuidam de diversas áreas, mas que são para representar os interesses dos alunos, né, dentro da universidade. E a posição que ele aplicou era uma posição bem concorrida, e ele era basicamente a pessoa que fazia esse meio de campo entre os alunos, para o presidente do governo estudantil, para que o presidente levasse as demandas depois para a faculdade. Ele falou que foi um processo seletivo bem longo, né, passou por várias entrevistas dinâmicas, ele imaginou que nem teria, né, um processo seletivo tão extenso dentro de uma posição da faculdade. Ele fez esse trabalho aí durante um semestre e acabou que ele foi tão bem no trabalho que o presidente do governo estudantil decidiu fazer a vaga dele, que era só para uma pessoa, virar tipo um departamento dentro do governo estudantil, e aí ele teve que contratar mais 3 pessoas, fez um processo seletivo e começou a administrar essas pessoas, assim, a carreira das pessoas dentro da posição. Então, com 20 anos, né, ele já estava aprendendo a fazer processo seletivo e já gerenciando pessoas, né, dentro da universidade. Além disso, ele decidiu que de fato ia fazer a dupla graduação, e aí no terceiro ano de faculdade dele, ele declarou que ia estudar administração e economia, e na faculdade, na faculdade de business lá, eles têm um programa de mentoria para alunos que se destacam, é um programa que você tem que aplicar, e que ele conseguiu, onde ele teve uma mentora que trabalhava, né, em uma empresa da região e queria ajudar ele a se desenvolver aí para estar mais bem preparado, né, para o mercado de trabalho. Ele também aproveitou as oportunidades de intercâmbio que eu mencionei para vocês.
ele aplicou para um programa de imersão de business na Itália. Ele teve uma bolsa de $3.000 nesse programa, ele passou 4 meses durante as férias de meio de ano, e além do programa, ele teve a oportunidade, né, de visitar basicamente toda a Europa, conheceu vários lugares, foi super legal. Dei spoiler aqui, deixa eu voltar. E no final do terceiro ano, ele começou, né, ele revisitou aí os post-its dele, o que ele tinha colocado como meta, e ele viu que faltava algumas coisas. E uma delas era ele tentar conseguir ser um embaixador da USF. Como eu falei, é das posições mais concorridas dentro da universidade, e aí ele passou por um processo seletivo bem longo também, e chegando no último ano dele, ele conseguiu, ele se tornou, né, um USF Ambassador. Ele falou que essa possibilidade foi super legal, ele participou de diversas reuniões com o presidente da universidade, tipo, ele teve reunião, né, por exemplo, discutindo se a faculdade deveria ou não aumentar o tamanho do estádio de futebol, sabe, conheceu várias pessoas, deu diversas oportunidades, e é algo que é meio que para a vida toda. Então, até hoje, ele é convidado para eventos, tem a oportunidade ainda de fazer parte, né, desse grupo de embaixadores, mas ainda faltava o estágio, ele ainda não tinha conseguido um estágio, e aí ele aplicou para diversas possibilidades, e no summer, né, do junior year dele, ele conseguiu um estágio na Tech Data, que é uma empresa de tecnologia, né, Fortune 500. Foi um estágio que ele gostou bastante, né, ele teve a oportunidade de colocar a mão na massa, entender um pouco mais, se aprofundou mais na área de tecnologia, e foi nesse estágio que ele descobriu que ele queria trabalhar com ciência de dados. Foi algo que ele gostou bastante na experiência que ele teve por lá, e ele já colocou meio que como meta, né, de seguir nessa área. Começando o último ano dele, ele começou também já a se preparar para aplicar para as possibilidades de trabalho. E essa é uma dica, pessoal, que eu dou para vocês que estão pensando em estudar fora, sempre se planeje com antecedência. Tá? Então, se você quer fazer um estágio, né, no meio do ano, você não vai aplicar para as vagas de estágio com um mês de antecedência. Você começa a aplicar pelo menos aí 6, 7, 8 meses antes. E foi isso que ele começou a fazer, começou a ir atrás. E ele foi em uma feira de carreiras, né, dentro da USF, ainda não estava na pandemia, né, então ele teve a oportunidade de visitar, né, diversas empresas, conversar, levar o currículo dele, contar um pouco sobre a experiência dele. E esse é um ponto super relevante, pessoal. Quando vocês chegarem para, né, numa entrevista de emprego, para se apresentar, e vocês tiverem esse tipo de atividade que o Henrique fez, aproveitarem as oportunidades da faculdade, vocês têm muita história para contar, vocês têm muita experiência, né? E isso acabava chamando a atenção no currículo do Henrique. E aí, dentre as muitas, né, visitas de stands que ele fez, ele passou no stand da Deloitte, né, uma empresa de auditoria, de consultoria, né, bem conhecida, e conversou com o representante da empresa, me entregou o currículo dele e falou que ele tinha muito interesse em trabalhar com ciência de dados. O representante da empresa falou que tinham diversas vagas, né, de posições iniciais, né, nessa área, e aí acabou que ele foi na mesma semana chamado para uma entrevista e foi contratado pela Deloitte. Ele ainda tinha um semestre de faculdade, então ele recebeu sua oferta de emprego, né, 6 meses antes de se formar, ou seja, o último semestre dele, né, foi maravilhoso, porque ele estava tranquilo, né, teve a oportunidade de fechar bem o semestre, ele comentou que foi o semestre que ele aproveitou para relaxar, aproveitar bastante, viajar, né, foi em bastante festa, viajou, né, fez tudo o que ele poderia fazer antes de começar o trabalho dele, né? E ele começou a trabalhar na Deloitte, e mais uma vez, né, ele também se adiantou nos planejamentos dele. Quando você se forma nos Estados Unidos, você tem, né, um ano automático para você trabalhar, que eles chamam de OPT, e dependendo da área, esse ano pode ser, até ser 3, né, geralmente áreas relacionadas à tecnologia. E no início do OPT, ele já aplicou para o H-1B, que é o visto de trabalho estendido, que aí você, né, aplica para um visto para você ter por 3 anos. E no ano passado ele conseguiu o visto de trabalho, né, está trabalhando, né, ainda na Deloitte, feliz da vida. E ele deixou, né, 5 dicas que ele aproveitou muito na USF. Ele fala que, né, ele acha que se todo jovem, né, indo para uma universidade seguir essas dicas aqui, você vai conseguir ter uma ótima experiência, né? Então, vou resumir aquelas, mas, né, aproveite todas as oportunidades que aparecerem para você e tenha a intenção na hora de escolher, né, quais delas você vai, de fato, seguir, né? Porque tem tanta oportunidade também dentro das faculdades que não dá para você fazer todas.
Se envolva, procure as suas verdadeiras paixões e comece já do começo. Esse é um ponto legal na faculdade, vocês não precisam esperar o segundo, terceiro ano, desde o primeiro dia vocês já devem sim né, aproveitar as oportunidades. Conheçam as pessoas e se conectem com a maior parte, né, quanto de pessoas for possíveis. Network vai abrir muitas portas. E acho que esse é um dos pontos, pessoal, que faculdade no exterior mais abre portas para vocês, porque vocês vão, né, abrir portas no mundo todo. Vocês vão conhecer gente em tudo quanto é lugar. Liderança, né, é algo muito valorizado no mercado, é um traço muito valorizado e que você vai aprender fazendo, né? E faculdade no exterior é provavelmente o único lugar que você vai ter a oportunidade de fazer isso antes de fato começar a ser um líder no mercado de trabalho. Foi o que ele aproveitou. E, né, o final, se divirtam, afinal de contas são 4 anos que você vai conhecer gente de tudo quanto é lugar, né, vai se desenvolver. Eu tenho um exemplo disso, um dos meus melhores amigos de faculdade, na época, foi meu padrinho de casamento há 4 anos atrás, faz 4 anos que eu casei. Então, é uma oportunidade super legal, pessoal. Vocês vão fazer amigos de tudo quanto é lugar do mundo e é, sem dúvida, uma experiência que, sabe, transforma a vida e abre muitas oportunidades, assim como foi o caso do Henrique. E eu quero deixar um convite, antes de começar a responder aqui as perguntas de vocês, porque essa foi uma história que eu trouxe, que é a do Henrique, que é para a palestra que eu comentei do dia 16/11, que vão ser 10 casos que contam a trajetória, né, de alunos diferentes, desde o início da preparação, né, até o ingresso no mercado de trabalho, e que para quem ainda talvez não seja convencido se vale a pena ou não estudar fora se não for no Ivy League, né, recomendo vir assistir essa palestra, que tem ainda mais informações para vocês. Tá? E aí, pessoal, eu quero responder aqui, deixa eu finalizar, parar de compartilhar. Né, eu vi que já chegaram algumas perguntas. Queria agradecer também, vi que o Davi e a Carolina, né, interagiram bastante no chat. Obrigado, Davi, obrigado, Carolina, pelas interações. Mas deixa eu começar aqui a responder as perguntas. O Davi perguntou se o investimento nas universidades também se reflete nas oportunidades de bolsas oferecidas, né, nas oportunidades oferecidas como estágio, bolsas, etc. Davi, não necessariamente. Né? Aqui tem que fazer uma pesquisa bem direcionada, porque, por exemplo, tem algumas universidades que têm um investimento muito alto, mas que, às vezes, a parte de orçamento de bolsas é destinada só para alunos locais. Outras podem ter menos investimento, mas tem muitas bolsas específicas para alunos internacionais. Então, não necessariamente o investimento vai se refletir na parte de bolsas, mas aí quando a gente olha em estrutura, estágios, aí sim, aí geralmente né, acaba ajudando bastante. O Davi perguntou também se nas universidades, né, que não são as Ivy Leagues, se existem muitas universidades também com campi, né, em diferentes países do mundo. Sim, Davi, é muito comum ter faculdades que têm campus em vários lugares do mundo. Por exemplo, aqui de cabeça, eu sei que a NYU tem campus em outros lugares, a American University tem campus em outros lugares do mundo, campi em outros lugares do mundo também. Então, isso é algo muito comum, tá? Das universidades terem esses campi em outros lugares. O Lucas Nóbrega perguntou se há oportunidades de bolsas de estudos, né, se há oportunidades de bolsa para universidades públicas como a University of Michigan. Porque quando eu preenchi o CSS Profile, dizia que não tinha Financial Aid para estrangeiros. Sim, Lucas, tem sim universidades públicas que têm bolsas. Normalmente, né, muitas das faculdades públicas que nossos alunos conseguem bolsas são por mérito acadêmico, tá? Então, nessas faculdades, realmente, o mais comum são as bolsas virem por mérito. Por exemplo, até a entrevista que eu vou fazer na semana que vem com o Lucas, o seu xará, né? O Lucas, que é da universidade que estuda na Universidade de Kentucky, é uma faculdade pública, e ele teve uma bolsa por mérito. O CSS Profile, para quem não conhece, né, é um documento que você tem que preencher, e esse documento é específico para bolsas por necessidade financeira, Lucas. Então, realmente, quando a faculdade não tem bolsa por necessidade financeira para alunos internacionais, aí, né, não adiantaria preencher o CSS Profile. Tá? Então, muito importante, quando vocês estiverem pesquisando as oportunidades de bolsas, é sempre ver se tem oportunidades para international students e pesquisar se as bolsas que tem são por necessidade, né, que eles chamam de need, ou
mérito, né? Mérito acadêmico. Tá? Mas existem sim, Lucas, oportunidades de bolsas, especialmente por mérito em faculdades públicas. A Luísa Gaertner perguntou, né? Eu falei sobre intercâmbios e se ela perguntou se tem algum webinar daqui para fora especificamente sobre Summer Programs que a gente já fez. Luísa, a gente tem um webinar recentemente que fala um pouco sobre Summer Programs, mas não se restringe a isso. É um webinar sobre planejamentos de como planejar melhor as suas férias, e aí fala um pouco sobre o Summer. Mas eu sei que a gente tem um e-mail, se você, eu vou deixar aqui o nosso contato. Se você entrar em contato conosco, a gente tem uma lista de um monte de Summer Programs, né, de diversos locais, acho que são mais de 150 de oportunidades que a gente pode passar para você. Então, quem tiver até, né, o interesse enfim, nesse e-mail, nessa lista, entre em contato aqui conosco, que a gente pode passar. E até puxando o gancho, Luísa, então, entre em contato, tá, Luísa? Entre em contato, pode falar que você quer que o Felipe Genari, vou deixar meu nome aqui, para não esquecer, Felipe Genari falou que vai te passar a lista, tá? Que aí eles entram em contato comigo e eu mando para você. Tá? E até nessa linha que a Luísa falou, eu vou deixar aqui com vocês, que eu sei que tem muita gente que às vezes tem algumas dúvidas extremamente específicas, e até para facilitar, na nossa página de eventos, pessoal, a gente tem, né, fez aí nesses últimos meses e até desde o ano passado, diversos eventos sobre os mais variados assuntos. Então, eu vou deixar alguns aqui, às vezes, se alguém quiser, tem interesse, tem, né, eventos sobre área de saúde no exterior, sobre extracurriculares, bolsas de estudos, redações, né, sobre o SAT e até mais sobre os nossos programas também. Tá? Então, para quem tiver interesse, quiser se aprofundar, né, fica o convite aí para acompanhar os eventos que estão gravados. Queria perguntar, pessoal, alguém tem mais, né, alguma dúvida, mais alguma pergunta, algum ponto aí que vocês querem falar, compartilhar? Chegou uma pergunta anônima, e ela falou que eu tirei notas baixas nas minhas avaliações esse bimestre por causa de alguns problemas pessoais. Isso me deixou extremamente, né, desmotivado. Eu sei que isso vai me prejudicar no application, principalmente numa aprovação numa IVE. Que dica você dá para compensar essas notas baixas do ensino médio? Essas notas baixas estão no segundo ano do ensino médio. Tá. Um ponto que eu acho importante de trazer aqui é que as universidades elas vão avaliar suas notas, né, a sua média anual. Tá? Então, a nota que vai no seu currículo é a média final de cada ano. Então, sei lá, matemática, média final do nono ano, sei lá, 8, 8,5. Vamos supor que você teve uma nota baixa no bimestre, você ainda pode recuperar, né? Porque essa nota específica do bimestre não é ela que vai ser a nota final. Então, acho que ainda dá para você correr atrás. Né? Um bimestre com notas baixas não vai arruinar completamente o seu currículo. Mas é claro que tem universidades que um dos critérios aqui podem ser notas de ensino médio. Uma maneira de compensar isso, se você, né, tem uma faculdade que você está abaixo dessas notas, é ir bem nas provas. Né? Tem faculdades que dão um peso maior para as notas do ensino médio. Tem outras que vão dar um peso maior ou tão grande nas notas de SAT. Então, tem outras maneiras de você compensar, tá? Mas o que eu, né, olharia principalmente é não deixe esse bimestre, sabe, te desmotivar e acabar com todo o tempo que você pode ter. Outro ponto que as faculdades avaliam bastante é uma curva positiva. Então, se você fechar bem no terceiro ano, isso pode ajudar também. Tá? Então, um bimestre baixo não mancha todo um currículo se você, né, foi bem nos outros bimestres e se recuperar depois. Uma pergunta da Caroline. A Caroline perguntou qual que é a melhor etapa, melhor momento, né, para começar a pesquisar sobre as universidades. Caroline, eu diria que você pode começar a conhecer, sabe, pesquisar, não de forma tão aprofundada, mas ir se informando sobre, né, faculdades, sim, durante todo o período do ensino médio. Mas a pesquisa mais específica mesmo, para você ir bem a fundo, começar a entrar em detalhes para quais você vai se candidatar, começar a montar uma lista de universidades, eu faria, né, ao longo do terceiro ano do ensino médio. Normalmente, aqui na Daqui para Fora, a gente começa esse trabalho com alunos no terceiro ano. O normal é o nosso aluno ter uma lista aí bem direcionada no começo do segundo semestre,
do segundo ano, aí em agosto, tal, às vezes um pouquinho depois, mas geralmente nessa fase. E por que eu me aprofundaria na pesquisa nessa etapa? Antes do terceiro ano, né, você ainda não consolidou todas as suas notas escolares, né, possivelmente você ainda não fez as provas, então a pesquisa pode acabar ficando, né, não tão relevante para o seu perfil. Então é melhor primeiro você focar em construir o melhor perfil possível, focando nas notas, nas atividades extracurriculares, em ter bons resultados nas provas, para que isso seja a base para a sua pesquisa e você tenha melhores resultados. Tá? Então, comece a se informar o quanto antes, mas a pesquisa aprofundada deixa para o terceiro ano do ensino médio. Eu até fiz uma entrevista recente com uma aluna nossa, a Tereza, até bem legal, quem quiser acompanhar, está na nossa página de eventos. Ela falou muito sobre as atividades extracurriculares dela, e ela fala que no trabalho com a mentora dela, ela está no nosso programa de preparação, que a mentora dela, né, falou com ela e ela não foca mais em pesquisa, não foca em pesquisa de universidades enquanto ela não estiver no terceiro ano. Ela já deixou isso para depois, ela não gasta o tempo dela com isso, para não ser mais um peso, mais uma coisa que ela tem que fazer. Ela está focando nas extras e tirar boas notas. Uma pergunta anônima. Quais extras curriculares são mais reconhecidas pelas universidades? Acho que essa pergunta, em toda reunião que eu faço com os estudantes, com os alunos, o pessoal me pergunta. E a resposta aqui é a atividade que que você gosta mais e tem potencial de fazer melhor. Tá? As universidades, pessoal, elas não vão avaliar a atividade em si, mas sim muito mais qual foi o resultado que você teve nela. Então, por exemplo, tem gente que faz trabalho voluntário, tem gente que faz trabalho artístico, tem gente que pratica esporte, tem gente que fez algum estágio em empresa, mas o que eles vão avaliar por quanto tempo que você fez essa atividade, qual foi o seu impacto dentro dela, você tinha alguma posição de liderança, o que você aprendeu nessa atividade, quem que você se tornou a partir dela. Tá? Dito isso, né, qualquer atividade pode ter um peso muito importante. Então, acho que a principal dica que eu digo para vocês, na hora que vocês estiverem pesquisando, pessoal, sejam seletivos, sabe, de escolher atividades que vocês gostem. Vocês podem até experimentar várias atividades, mas depois que vocês encontrarem aquela uma ou duas que de fato combinem mais com você, invista tempo nelas e tenta fazer uma ou duas bem feitas, ao invés de fazer várias, mais ou menos. Mas a atividade em si, o que ela vai ser, né, aqui eu olharia para o que você gosta. Tá? Isso é o mais importante, porque é onde você tem potencial de fazer melhor. Uma outra pergunta anônima, uma matéria com notas medianas no nono ano, teria peso, mesmo com notas positivas no primeiro ano? Essa matéria, lógico que ela vai no seu, né, vai estar lá no seu currículo, mas tem muito menos peso do que se as notas forem mais para frente. E como eu falei, eles vão avaliar o seu currículo como um todo. Então, né, um ano de notas medianas pode ser recuperado com boas notas ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano. Tá? Eles vão medir sua média geral e, como eu falei, uma curva positiva é muito bem avaliada pelas faculdades, é um sinal de maturidade, né, de que você começou, né, a se importar mais com os estudos, então é algo que eles valorizam bastante. Tá? Então, dá sim para você recuperar, né, essas médias. Bom, estou vendo aqui, eu vi no chat agora as mensagens da Carol e do Davi. Obrigado, Carol. Você vai me ver bastante aqui se você assistir os webinars, que eu estou em vários deles. A Mel, ela falou, né, falou das universidades no Canadá, no Reino Unido e na Europa aceitam o SAT ou cada universidade pede uma prova diferente? Mel, nesses países, tem algumas faculdades canadenses que a gente recomenda que os nossos alunos façam o SAT porque fortalece a sua application, por exemplo, a UBC, a Universidade de Toronto, geralmente as mais seletivas, mas não é um pré-requisito, tá? E muitas faculdades não pedem, né, o SAT. No Reino Unido, na Europa, né, não é um pré-requisito. Eu sei que tem algumas faculdades, né, que se você fizer o SAT e você enviar, né, ela pode sim ajudar a fortalecer sua candidatura, mas não é um pré-requisito. Normalmente na Europa, o que as faculdades pedem é a prova de proficiência em inglês, né, seja o IELTS ou o TOEFL. E eu sei que no Reino Unido não tem uma prova específica né, que as faculdades pedem. Na Holanda, que é outro país da Europa que a gente trabalha, algumas universidades, Mel, depois que você avança no processo seletivo e já aplicou para a faculdade, eles podem pedir uma prova específica da universidade. Por exemplo, a University of Amsterdam tem isso. Só que aí é uma prova que você já está dentro do processo, eles que passam o conteúdo para você, e aí é uma prova que você faz online, tá? Então não seria uma prova que você se prepara antes de estar aplicando para a faculdade. A Luísa,
ela perguntou como que funciona, né? Ela quer entender um pouquinho mais sobre o test optional. Se eu podia explicar isso, é claro, Luísa, que eu posso explicar. O que aconteceu? Desde o início da pandemia, né, do ano passado, muitos alunos não conseguiram fazer o SAT por conta de cancelamentos de prova. E aí muitas universidades começaram a se tornar test optional. Na verdade, até antes mesmo da pandemia, algumas faculdades já eram assim. E o que isso significa é que essa faculdade, ela não é obrigatório que você faça o SAT, e eles vão considerar o application de estudantes, mesmo que não tenha, o SAT não tenha sido feito. O que a gente dá aqui, eu vejo na prática, Luísa, e a gente recomenda para os nossos alunos. Se você tiver a condição de fazer o SAT, altamente recomendo fazer, porque fortalece a sua application. Eu já conversei com diversos admissions officers que, né, falam que por mais que a faculdade é test optional, se tiver 2 alunos, né, de currículo brasileiro, de repente, que às vezes eles não conhecem tão bem o currículo da escola, um que fez o SAT e foi muito bem, outro que não fez e não teve uma boa, e eles não sabem, né, não tem a nota, pois esse aluno que fez o SAT pode estar na frente. Tá? Um outro ponto, tem muita faculdade, Luísa, que concede bolsa de estudos a partir da nota do SAT. Tá? Então, eu recomendo que faça. E aí, né, se você não for bem no SAT, sempre vai existir a oportunidade das faculdades que são test option de você não enviar. Mas aqui a gente sempre recomenda para os nossos alunos de, sabe, faz o SAT, tente bem, né? E aí, se não for, a gente vê o que a gente faz. Mas tem sim essas faculdades que aceitam a aplicação mesmo sem ter sido feita a prova. Como funciona o cálculo do GPA? É uma pergunta anônima também. Eu encontrei falando que iria de 0 a 4, mas eu vi, né, de algumas notas que são maiores do que 4. Né? Deu um exemplo aqui de 4,12. Então, vamos lá. O GPA, ele é uma escala que vai de 0 a 4. Eu vou até procurar aqui, a gente tem uma matéria no nosso blog que, vou colocar aqui para você, que eu acho que vai ficar depois mais fácil, que fala do cálculo de GPA. É legal que explica bem como funciona. Eu vou colocar aqui no chat. Coloquei aqui no chat. Mas, basicamente, o cálculo de GPA cada nota que você tem aqui vai ter um peso. O nosso currículo, né, é difícil de precisar exatamente, mas normalmente, que eu diria, é de uma média de 8,5 para cima tem peso 4, de 7,5 a 8,5, peso 3, 6,5 a 7,5, peso 2, e abaixo disso, peso 1, enfim. Então, cada nota tem o seu peso, você computa a quantidade de matérias que você fez, né, soma tudo e divide, e aí vai te dar, né, uma nota de 0 a 4. Essas notas que são acima de 4, né, um GPA mais do que 4, é porque tem high school nos Estados Unidos, que você tem algumas aulas que eles chamam de avançadas e que te dão pontos extras, tá? E aí você pode ter um GPA acima de 4, mas o que eu diria, especialmente para alunos que estudam em escolas brasileiras, de currículo brasileiro, vocês não têm essa possibilidade, né, de ter uma nota acima de 4, então não vai ser esperado isso de vocês. Tá? Então, para quem estuda em currículo brasileiro, fiquem tranquilos que vocês não vão ser avaliados e comparados com um estudante americano, por exemplo, que tem um GPA acima de 4. A Carolina também perguntou se a questão da quantidade de extracurriculares que você faz, se isso importa muito. Né? Eu vejo gente que coloca tantas que acrescenta até nas informações adicionais. Carolina, no seu application, você pode listar, né, até 10 atividades ou reconhecimentos que você teve ao longo dos últimos 4 anos. E aí pode ser literalmente qualquer coisa. O que eu vejo aqui dos nossos alunos ao longo dos anos que tiveram os melhores resultados foram alunos que, às vezes, até fizeram, né, diversas coisas, mas tiveram poucas atividades que eles, de fato, colocaram muito tempo. Então, por exemplo, não tem como você fazer, sei lá, 10 atividades, né, 3 vezes por semana ao longo de 2, 3 anos. Às vezes você pode ter 10 porque você, sei lá, fez um curso de um dia, fez, né, uma Olimpíada Científica que você ganhou uma medalha, mas coisas mais pontuais. E aí, dentro dessas possibilidades que você vai se envolver, vai ter aquela uma ou duas, que foi o projeto que você colocou mais tempo, de repente passou vários meses, passou, de repente, mais de um ano. E aí, essas são as que você vai ter, né, que de fato você gosta mais e coloca mais tempo. Tá? Vou até dar uma outra dica para quem não viu esse webinar, um webinar super legal, que foi com a Teresa, vou colocar ele aqui também, que ela foi uma aluna que está no nosso programa de preparação e que, putz, fez
sabe, aproveitou ao máximo, está fazendo um monte de coisa. Deixa eu colocar aqui esse webinar recente para vocês, porque eu acho ele bem legal. E ela fala bastante sobre isso, tá? De como ela organizou e tal, mas a quantidade, definitivamente, pessoal, não é o mais importante, tá? Qualidade é infinitamente mais importante do que quantidade. Uma outra pergunta anônima. Se eu for bem na maioria das matérias, mas tiver dificuldade em uma ou duas, ir com média 6, isso teria um peso considerável? É claro que, como eu falei, dependendo em algumas das faculdades, pode pesar um pouco mais, outras menos. Normalmente, quando os admissions officers, quando a gente conversa, né, quando eles analisam o currículo dos estudantes, eles olham né, matéria por matéria como um todo. O que pode pesar, por exemplo, quero fazer engenharia, sou muito bom em diversas áreas, mas tenho 6 em matemática. Isso pode ter um peso negativo se você estiver indo por uma certa, né, por uma determinada área. Agora, sou muito bom em diversas áreas, né, tenho uma média geral boa, mas, sei lá, não sou bom em matemática, mas estou querendo fazer relações internacionais, sou bom em todas as outras áreas, vai ter um peso menor. Tá? Então, depende muito, e essa aqui pode ser variável de universidade para universidade. Eu preciso fazer o IELTS, a minha escola oferece todos os níveis de proficiência em inglês no Cambridge, mas não sei se seria suficiente. Hoje o Cambridge é uma prova que tem sido mais aceita por universidades no exterior. Eu sei que o Canadá, muitas universidades passaram a aceitar ele, mas em faculdades americanas e alguns outros países não são todas as universidades que aceitam. Então, eu recomendaria sim, né, dependendo de onde você for mirar de faculdades, fazer, né, não necessariamente você ser o IELTS, pode ser o IELTS, o TOEFL, a prova do Duolingo tem crescido bastante, então eu faria uma delas. Mas um ponto aqui bem importante é todos os nossos alunos que se preparam pelo Cambridge têm obtido excelentes resultados em qualquer uma dessas provas. Então, né, sei lá, se você tem o CAE, ou dependendo do grau do FCE também, você não vai precisar fazer um curso específico nem para o IELTS ou para o TOEFL, é só fazer alguns simulados e conhecer um pouco mais sobre a prova. O Davi, né, perguntou se focar, né, numa área específica e criar projetos escaláveis é visto como um ponto positivo, meio que ir expandindo o que já possui. Sim, Davi, bem legal esse exemplo que você trouxe. É legal você focar numa área. Aqui, o que eu tento recomendar para os alunos é quando você estiver procurando, focar numa área que você gosta, né, que você tem interesse. Se você conseguir conciliar essa área com que possivelmente você planeje estudar lá na frente, isso é um plus, não é obrigatório, tá? E se você conseguir criar projetos escaláveis ou até mesmo, né, de repente você entra em um projeto que já existe, como você falou, em melhora, isso é super bem visto, tá? Isso é algo que as faculdades gostam de entender, sabe? Qual foi o seu impacto no seu projeto? Você criou um projeto que nem um aluno nosso de alguns anos atrás, ele criou um projeto na escola dele, onde ele conseguiu que a escola desse bolsas para alunos de escola pública, que era para 2 alunos por ano. Só que assim, eram 2 alunos por ano que iam mudar a vida, que iam sair de uma escola pública para uma escola particular, e ele que criou esse projeto. Aí a gente teve outros alunos que eram projetos que, né, atingiram mais áreas, mais estudantes, né, que não foram só locais, que foram nacionais. Então, é sim legal e legal vocês pensarem em projetos tendo essa visão que o Davi trouxe. Né? Perguntaram aqui, uma pergunta anônima, se eu faço a mentoria, que ela queria tirar umas dúvidas mais personalizadas em relação ao application. Eu estou aqui na Daqui para Fora, sou uma das pessoas, né, que cuida aqui do projeto, mas o que eu vou deixar aqui, né, até para você, para quem tem interesse também, pessoal, eu sei que são muitas dúvidas, são dúvidas bem, né, específicas, dependendo de cada perfil, de cada estudante. Eu vou colocar de novo aqui o nosso Calendly. Então, aqui você pode marcar um atendimento inicial, até para a gente entender mais o que você está buscando, tirar as dúvidas de vocês, explicar um pouquinho mais sobre como funciona, né, a nossa consultoria, né, Daqui para Fora. Eu vi que algumas universidades pedem horas de leitura semanal. Você poderia me falar como eu comprovaria isso? Obrigado. Eu fiquei aqui na dúvida, agora eu até precisaria ver com a equipe, não me lembro assim de faculdades pedindo leitura semanal. De repente, se você me explicar um pouquinho mais como que seria isso. Eu sei que tem, né, algumas universidades, ou tem muitas pessoas que colocam, né, nas atividades, o que você fez de extracurricular, de voluntário, a quantidade de horas que você fez de voluntário.
mas normalmente se você tiver que comprovar alguma coisa, seja de extracurricular do que você fez, as faculdades lá, elas não pedem certificados, elas acreditam no estudante até que se prove o contrário, tá? Então, se você precisar comprovar alguma coisa que você fez, você pode simplesmente listar, né, na hora que você está falando sobre as suas extras. Pessoal, bom, queria primeiro agradecer, né, bastante gente conectada ainda até agora, a presença de todos aqui, hoje foi super produtivo, né, quase uma hora aqui de evento respondendo as perguntas super relevantes. Agradecer aqui a todos que participaram, os que fizeram bastante perguntas, que interagiram no chat, a Carol, o Davi, a Mel, a Luísa, que perguntou bastante também. É sempre um prazer aqui para a gente, dar daqui para fora. Eu vou deixar mais uma vez os nossos contatos, para quem tiver dúvidas, pessoal, tiver alguma dúvida que não foi, né, tirada aqui, por favor, né, nos contatem aqui. Como eu falei, meu nome é Felipe, também aqui daqui para fora. Se quiserem conversar comigo, eu fico à disposição. E uma excelente semana, um excelente resto de semana para vocês. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.